meus amores, seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o professor Rodrigo Bezerra de Língua Portuguesa e como eu sempre faço no início dos meus vídeos eu me apresento. Estou aqui no mercado há um bom tempo, há mais de 25 anos, e eu trabalho com as disciplinas de língua portuguesa na parte gramatical, interpretação de textos, produção, redação, e tudo que está aí relacionado ao mundo da nossa língua portuguesa. Eu sou autor da Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos, que no momento desta gravação se encontra na 8ª edição, e é a partir dessa gramática que eu escrevi, que eu tenho gravado aqui os nossos vídeos aqui, colocado para você estudar. Se você não está com dinheiro, ou se você é um curioso da nossa língua portuguesa, seja muito bem-vindo aqui à nossa aula, né? E como eu sempre faço também no início dos nossos vídeos, não se esqueça, isso aqui é uma aula, não é uma dica. Portanto, antes de você começar, olhe logo aqui o tamanho do vídeo aqui, né? Para você não ficar frustrado. Ah, vai demorar um pouquinho, talvez, porque o objetivo não é dar dica. O objetivo é estudar, é analisar, é pensar, refletir sobre a nossa língua portuguesa, sobre a gramática e tentar fazer com que você, que está me vendo agora, você simplesmente não decore uma regra, mas que você possa apreender a regra em toda a sua extensão, compreendendo os motivos, né, que levaram a regra X, a regra Y, porque quando isso acontece, você não se esquece mais e, de fato, você aprende sem simplesmente decorar um conteúdo. Pois bem, sem mais delongas, antes uma colocação, peço a você que possível divulgue aqui o nosso canal para os seus amigos aí, para os seus parentes, né? Se puder também deixa aqui o seu like aqui no nosso vídeo. Enfim, vamos juntos. Se precisar de algum curso, acesse o aprenda.com.br/Rodrigo Bezerra. Nós temos um curso de língua portuguesa começando do zero, que você vai estudar toda a parte gramatical, e eu tenho certeza absoluta de que se você chegar ao final do curso, você não melhorar em língua portuguesa, pode entrar em contato comigo que eu devolvo o seu dinheiro, tá bom? Estamos estudando, né, um conteúdo que se encontra nas gramáticas normativas após a parte de regência, né, quando se estudam os verbos, né, e os nomes. Logo após esse conteúdo, os autores, os gramáticos, colocam um outro conteúdo que tem a ver com a parte de regência, que é crase, ou seja, o emprego do acento grave. Na aula de hoje, olha só, é aula. Na aula de hoje, portanto, aí pegue seu papel, seu bloco de notas, sua caneta, preste atenção, né? Vá para um ambiente silencioso, escute aqui as nossas orientações, que eu tenho certeza absoluta de que elas vão ser muito importantes para vocês. Nós vamos conversar sobre uma regra específica na gramática, algumas regras da gramática, mas notadamente sobre um caso obrigatório de emprego do acento grave nas chamadas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas, e vamos procurar entender esta regra, né, em toda a sua extensão. Advirto que eu não vou conseguir hoje, neste vídeo, nem é a minha pretensão, exaurir esse conteúdo. Existem alguns detalhes relativos a determinadas locuções adverbiais, como, por exemplo, a locução adverbial à distância, detalhes que eu vou tratar em outros vídeos, aí você procura aqui no nosso canal. Tudo bem? Então, vamos embora. Tá junto aí? Tá pronto? Está pronta? Então, vem comigo. Vamos lá. A regra é clara e ela diz o seguinte pra gente, me acompanha aqui. Diz que recebe o acento grave, o A, inicial das locuções adverbiais, eu destaquei aqui, para você ver depois por quê, prepositivas e conjuntivas formadas com palavras femininas. Então veja que existe logo de cara uma determinação da gramática. O núcleo de tais locuções ele precisa ser feminino para que haja aplicação do acento grave. Veja um detalhe aqui curioso e você vai entender por quê, né? Veja que eu utilizei aqui a expressão recebe acento grave. Vejam que eu não disse necessariamente, né, a crase, eu não disse isso. Aí a gente precisa entender isso aqui direitinho. Primeira coisa, para que você entenda isso com clareza, é fundamental que você entenda o que é uma locução adverbial, prepositiva e conjuntiva. Então vamos lá, eu trouxe aqui uma primeira definição do que é locução adverbial do professor Evanildo Bechara, isso vocês podem conferir, está na gramática dele, na Moderna Gramática Portuguesa. Não trouxe uma definição minha, preferi citar um gramático clássico, um mestre, né, da gramática, que diz o seguinte: locução adverbial é o grupo geralmente constituído, preste atenção, de preposição mais substantivo, claro ou subtendido, que tem o valor e o emprego de um advérbio, ou seja,
Traduzindo, eu tenho uma preposição mais um substantivo com um valor circunstancial, um valor de circunstância, equivale a um advérbio. Quando eu falo, por exemplo, de repente, isso é uma locução adverbial. Eu tenho a preposição e eu tenho o substantivo. Quando eu falo pela manhã, isso é uma locução adverbial. Eu tenho uma preposição, aí tem um detalhe que eu quero falar que é um artigo, mais o substantivo manhã. Então isso é locução adverbial. Vejam, e eu quero novamente frisar que o professor Evanildo Bechara diz, isso não é uma definição somente dele, né? É uma definição que você vai encontrar em várias gramáticas. Ele fala que a locução ela é introduzida ou constituída por preposição. Você pode dizer, mas professor, não pode acontecer a elipse da preposição em locuções adverbiais? Isso é outra história, eu falo sobre isso na minha gramática, mas isso aí são outros 500, né? Que é quando você tem notadamente locuções adverbiais de tempo, é possível que haja a elipse, a ocultação da preposição. Mas isso não é o normal, digamos assim, isso não é o regular. O regular é que na constituição da locução verbal eu tenha preposição mais substantivo. Vamos continuar com a definição do professor lá. Veja que ele diz, né? A preposição, funcionando como transpositor, prepara o substantivo para exercer uma função que primariamente não lhe é própria. Claro que não é uma função própria do substantivo, né? Porque se nós formos comparar as funções tipicamente substantivas, se você pegar num livro, né, numa gramática, na minha, você vai encontrar logo no início do capítulo sobre substantivo, e você for trabalhar as chamadas funções substantivas, você vai perceber que as funções são de sujeito, objeto direto, indireto, complemento nominal, predicativo, aposto, né, são agente da passiva, são funções que chamadas funções substantivas, que vão aparecer lá na parte do período composto, né, com o nome de orações subordinadas substantivas, né? Então, quando você estuda, por exemplo, o sujeito é uma função própria do substantivo. Quando você estuda o objeto direto, é uma função própria do substantivo. Isso quer dizer que o núcleo dessa função ou é um substantivo ou vai ser um vocábulo em posição substantiva, um vocábulo substantivado. Então, quando o professor Evanildo Bechara diz aqui, eu concordo plenamente com ele, que ele diz que prepara o substantivo para exercer uma função que primariamente não lhe é própria, ele está perfeito. Perfeito, porque a função primária dele não é isso. Mas a junção da preposição com esse substantivo, né, forma a locução, e a preposição como transpositor prepara para uma função que não é própria do substantivo. Vamos lá. Na constituição das locuções adverbiais, o substantivo que nelas entra pode estar no masculino, no feminino, no singular ou no plural, segundo as normas fixadas pela tradição. E detalhe, eu acrescentaria, com todo respeito aqui ao professor Evanildo Bechara, eu acrescentaria um detalhe aí nesta definição, porque ele diz que pode estar o quê? No feminino, no masculino, no singular, no plural, e eu acrescentaria, pode estar determinado, né, ou não. Como assim, professor, pode estar determinado ou não? Raciocine. Quando eu digo, por exemplo, preste atenção, né? Quando eu escrevo, por exemplo, eu falo, por exemplo, de manhã, veja, de manhã, se eu utilizo de manhã como locução adverbial, o que é que você tem aqui? Você tem preposição, ok? Mais manhã substantivo. Professor, entendi. Então eu tenho preposição com substantivo que está no singular feminino. Mas quando eu digo pela manhã, se eu utilizo isso aqui como locução adverbial, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma contração de por mais a, que é o artigo, mais manhã. Então o que é que eu vou ter aqui, prof? Eu vou ter preposição, né? Eu tenho preposição mais o artigo determinador do substantivo mais o substantivo. Então isso quer dizer, e aí por que eu estou falando isso, você vai entender mais adiante. Eu estou falando para você que determinadas locuções adverbiais podem aparecer com artigo ou não, após a preposição. Inclusive esse artigo pode estar contraído com a preposição, como nós vimos aqui. Então, entendeu o que é uma locução adverbial?
Você entendeu? Agora vamos para o conceito das chamadas. Acho que eu terminei, não sei se eu terminei aqui. Deixa eu ver se eu terminei aqui a definição aqui. Ele diz assim, ó, assim, masculino, singular, plural, beleza. Aí ele faz assim, ó, daí não haver razão para se condenarem expressões no plural, como, por exemplo, as pressas. Claro que não há motivo para condenação. Claro, né? Eu diria até a você também, por exemplo, quando você fala, por exemplo, as claras, sim, não tem por que você condenar a utilização do substantivo no plural, nenhuma condenação, entendeu? Agora veja que as pressas aqui, núcleo feminino, eu vou ter, preste atenção, tá? Começa a ficar ligado nesse negócio aqui, mas a gente vai falar muito ainda sobre isso. Continue comigo. Vamos entender agora o que é uma locução prepositiva. Lembre-se de que a regra diz que eu vou aplicar o acento grave, né, quando tiver palavra feminina, não se esqueçam disso. Eu trouxe agora uma definição de que muito eu gosto. Eu não quis trazer minha, mas trouxe do professor Ataliba de Castilho e da professora Wanda Maria Elias numa gramática chamada Pequena Gramática do Português Brasileiro. É uma gramática muito legal, né? Que de pequena não tem muito, mas é maravilhosa. E ele diz aqui, olha, as preposições complexas, olha que interessante, se você não conhecia também, olha a nomenclatura, também chamadas de locuções prepositivas. Entendeu o que é uma locução prepositiva? É uma preposição complexa. São formadas por um advérbio, presta atenção, por um advérbio, não é? Por um advérbio ou um substantivo, faltou o ou aqui, né? Engoliu o ou aqui. Ou um substantivo, presta atenção agora, ó. Antecedidos opcionalmente por certas preposições e seguidos obrigatoriamente pelas preposições de ou a, formando, nesse caso, eu adoro isso aqui, ó, uma espécie de, sanduíche preposicional. Professor, entendi. Quer dizer que vai ser isso aqui, ó, preposição, mais, aí você pode ter advérbio ou substantivo, professor, entendi, mas preposição. Inclusive, se você não sabia, esta é uma das grandes notas distintivas de uma locução adverbial para uma locução prepositiva. É que a locução adverbial, ela se inicia por preposição e nunca termina por preposição. A locução prepositiva não, obrigatoriamente ela termina por preposição. Ela pode ou não começar por preposição. Mas o que interessa a gente agora para estudar aqui são as locuções prepositivas que são introduzidas por preposição. Entendeu? É o famoso sanduíche preposicional de que o professor Ataliba de Castilho falou. Ou seja, preposição na cabeça, né, no elemento adverbial ou substantivo no meio, preposição ao final. Tudo bem? Então, maravilha. Vamos voltar lá para a gente pensar nisso aqui agora comigo. Então, locução prepositiva é isso. Veja que ele falou que eu tenho lá preposição complexa, locução que tem preposição no início. Muito bem. Aí, veja, sobre as locuções conjuntivas, eu praticamente não vou falar, porque só existem duas que recebem acento grave, que são à medida que, tá? À medida que e a proporção que. A proporção que, ok? Então essas locuções, essas duas locuções adverbiais são fáceis de decorar, tá certo? Elas são formadas dessa maneira e aí eu aplico o acento grave aqui, né? Por causa desse núcleo feminino que vocês têm aqui. Então vejam, né? Pensei direitinho, barabá, bababá, professor, entendi o babado, né? Já entendi aqui o que é locução, tá, tô ligado, uma boa. A pergunta é, por que existe acento grave ali nas locuções prepositivas, nas locuções adverbiais? As conjuntivas eu nem vou falar, que só são duas, dá para você resolver numa boa. Por que acontece, né? Só disse que quando eu vou formar a locução adverbial, eu não, é o professor Ivanildo Bechara, né? É aquele negócio que tem que ter uma preposição, mais um substantivo. Esse substantivo pode ou não estar determinado. Mas por que existe acento grave nessas locuções adverbiais prepositivas? Você vai me acompanhar agora para um raciocínio e depois eu vou chegar à regra, para você agora dizer, professor, entendi. Agora eu entendi a razão de ser. Tá? Eu entendi. Vamos raciocinar comigo um detalhe aqui. Preste atenção aqui. Vamos voltar para essa página aqui em branco. Veja.
Vamos raciocinar com esta locução adverbial aqui. Veja. Raciocine comigo. A prazo. O que é a prazo? Eu tenho a com prazo, claro. Quem é prazo aqui, professor? Substantivo. Professor, esse substantivo aqui está determinado? Não, porque se tivesse, teria artigo. Qual seria o artigo? Como ele é um masculino, né? Isso aqui é um substantivo masculino, o artigo seria o. Então, este a que eu estou vendo aqui é só uma o quê? Preposição. Então, eu tenho preposição mais substantivo masculino. Detalhe interessante. Qual é a expressão feminina equivalente ao aprazo? Expressão feminina equivalente é o quê? À vista. Se eu não vendo a prazo, eu vendo à vista. Prof, e o que é vista? Vamos lá. Substantivo feminino. Professor. E este a que está aqui é o quê? Preposição. Professor. Agora a pergunta é: então a vista tem acento grave? Tem. Mas espera aí, professor. Eu aprendi, raciocínio comigo. Eu estou te levando a raciocinar. Não quero que você decore. Eu estou te levando a um raciocínio. Espera aí. Mas eu aprendi, está na sua aula. Aí, se você quiser ver, procure a aula sobre regra básica de crase e assista a ela. Que uma das formas de verificação da aplicação ou não, da existência ou não de uma situação de crase, é quando eu troco o feminino pelo masculino, aparece ao. Por que a vista tem crase e quando eu troco pelo prazo, não aparece ao prazo, aparece a prazo? Por quê? O que você acha? Tu conseguiu? Acompanhou a lógica? Professor, não entendi não. Entendeu não? Vamos para outra situação para você compreender. Eu não quero que você decore comigo. Eu quero que você entenda. Vamos agora para esta situação aqui. A noite chegou. Responda para mim agora. Você que está... Aliás, responda mentalmente para você agora. Eu vou aparecer e vou sair. Vou ficar aqui para você. Presta atenção. A noite chegou. Responda para mim. O que é que eu estou falando? O que é que você entendeu deste período que apareceu agora aí? A noite chegou. Você entendeu o quê? O que é que você entendeu? Diga para mim. Pensou? Não, professor, para mim tá claro. A noite chegou, a noite, fenômeno meteorológico, né? A passagem do dia para a escuridão, a saída dos morcegos, né? As corujas também saem. Foi isso que você entendeu? Que maravilha. Mas é isso mesmo que eu tô querendo falar, que eu quero dizer para você. A noite aqui, ó, essa noite, deixa eu apagar isso aqui, ó. A noite que eu estou falando aqui para você é o meu sujeito. Entendeu? Ela chegou, acabou, verbo intransitivo, beleza. Agora imagine um detalhe. E o que é que eu estou querendo dizer agora aqui? A noite chegou. Por que que eu apliquei o acento grave aqui dentro? Quem foi que solicitou isso, esse acento grave? Foi alguma questão de regência do verbo? Não. Não. Agora imagine se eu não tivesse esse acento grave, qual seria a dúvida aqui que eu teria? Eu não saberia o que é que eu estava querendo dizer. Porque aqui quando eu digo a noite chegou, a ideia que eu tenho aqui, nesta situação aqui, é de que alguém chegou no período noturno. Aí, antes que alguém me questione, mande mensagem, deixa eu só responder para você. Todas as vezes que eu explico isso, alguém me manda uma mensagem e me pergunta: mas professor, não deveria ter uma vírgula após o à noite, uma vez que se trata de locução adverbial? Não necessariamente. Locuções adverbiais de pequeno tamanho, a vírgula é facultativa. Se você quiser colocar, ótimo. Mas beleza. Mas dizer que aquela vírgula ali é obrigatória, nunca foi. Pesquisa os gramáticos que você vai entender isso aí. Eu poderia colocar, acho até que se eu escrevesse eu colocaria, para destacar e ressaltar o valor adverbial da locução, né? Locução adverbial anteposta, mas de pequeno tamanho eu não sou obrigado a fazê-lo. Então veja, qual é a razão da aplicação deste acento grave aqui? A razão da aplicação do acento grave nas locuções chamadas adverbiais prepositivas, né, e conjuntivas, a principal razão é para desfazimento de ambiguidades, de possíveis ambiguidades. Porque se eu não colocasse, se imagine que esta regra de não aplicação do acento grave em locução adverbial ela não existisse.
Se ela não existisse, você iria ficar em dúvidas. Você não saberia. Imagine que diante dessa situação aqui, ó, imagine, claro que é uma coisa meio absurda, mas vamos lá, ó. Imagine que eu não criasse essa regra. O que é que eu poderia estar mandando você fazer com isso aqui? O que é que eu poderia deixar claro isso aqui? Venda à vista. Você vai dizer, peraí, venda à vista é para eu vender os meus olhos? Ou é a forma como eu devo, o modo como eu devo vender? Aí a língua portuguesa criou um mecanismo para desfazer a ambiguidade, porque a ambiguidade é algo muito sério. A ambiguidade não me deixa, não me permite chegar ao sentido exato da sentença. Ela é grave, é um erro gravíssimo. É um vício gravíssimo da escrita. Então a língua chegou a uma regra para dizer a você por que é que eu tenho que colocar acento grave em locução adverbial. Por quê? Deixa eu colocar para você aqui. Eu vou passar aqui para mostrar para vocês. Eu vou voltar aos exemplos, claro, todos. Mas agora veja qual é a regra que vige para essas locuções. Eu coloquei para você. Leia comigo aqui em cima, leia. Eu vou voltar aos exemplos, tá? Mas como isso aqui é uma aula, veja, recebe o acento grave. O A inicial das locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas, formadas com palavras femininas. Leia isso aqui agora, vá. Independentemente de haver crase ou não. Ah, professor. Quer dizer que quando eu digo as claras, isso aqui é o quê? Isso aqui é a mais as mais claras. Professor, então aqui eu fundi os dois e apliquei o acento grave. Isso aqui é uma crase. É verdade. Isso aqui é uma crase. Mas quando eu olho, por exemplo, a vista que você está vendo aqui, este acento grave que ele está aqui em a vista não é uma crase. É só o acento grave. Para quê, professor? Para desfazer ambiguidades. Professor, entendi. Entendeu? Esse aqui, ó, esse carinha daqui não tem crase. Na verdade, é um acento grave para desfazer ambiguidades. E por aí afora vai. Aí você pode me perguntar, professor, mas toda locução adverbial na língua portuguesa, ou prepositiva ou conjuntiva, ela é necessariamente ela pode provocar ambiguidade? Toda ela, a resposta é não. Algumas provocam, outras não. Só que eu não poderia criar uma regra que fosse aqui você põe, ali você não põe. Nessa locução aqui você vai colocar, naquela outra você não coloca, porque essa não gera ambiguidade, mas aquela gera, você vai colocar. Isso enlouqueceria qualquer criatura. Então criou-se uma regra que é generalista. Qual é a regra generalista que eu tenho? Aplique o acento grave em toda e qualquer locução adverbial de núcleo feminino. Ponto. Ponto. Para quê, professor? Para ressaltar, vou usar palavras do professor Celso Pedro Luffi, ressaltar, e da professora Maria Helena de Moura Neves, né? Ressaltar o caráter adverbial da locução e desfazer possíveis ambiguidades. Olha que coisa maravilhosa. Professor, agora eu estou entendendo. Vamos voltar lá comigo? Vamos voltar aqui eu vou voltar para uns exemplos aqui, algumas situações que eu trouxe para vocês aqui atrás, que eu acabei não falando. Então vamos lá, veja. Ele jamais venderá à vista. Aqui é uma coisa. Aqui é VTD com objeto direto. Jamais ele venderá, ou seja, os olhos, né? Mas ele jamais venderá à vista é modo. Aqui é locução adverbial. Aqui é a locução adverbial de núcleo feminino. Acento grave obrigatório. E matar a fome. E matar a fome com acento grave. Veja que é diferente. Aqui matar a fome é saciar. Aqui matar a fome é locução adverbial, é modo. É deixar morrer de fome. Professor, entendi. Vamos lá agora. A procura dele nos deixou muito angustiados. Veja, a procura dele é sujeito. É sujeito. Esse A que você está vendo aqui, ó, ele é exclusivamente um artigo. Agora vamos lá. Todos estavam à procura dele. Professor, então aqui é a locução prepositiva. Exatamente.
Aqui é locução prepositiva à procura de núcleo feminino, portanto, acento grave obrigatório. À beira do abismo, veja que interessante, era um convite à morte. Veja que à beira do abismo aqui é o sujeito. Esse A é só artigo. Agora continue. Era um convite à morte porque todos estavam à beira de um ataque de nervos. Tio Rodrigo, aqui é a função da locução prepositiva. Entendi agora. Núcleo feminino, acento grave obrigatório. O frentista cheira a gasolina. Professor, aqui, veja, eu não tenho dúvidas de que aqui é locução adverbial. Professor, locução adverbial de modo, né? Ele está fedendo, não é? Exatamente. Ele exala cheiro de gasolina. Se você quisesse dizer que ele estava cheirando a gasolina em algum dado, em algum local, né? Ele pegou a gasolina, eu tô com um copo d'água e estou cheirando a gasolina assim, aí não tem um acento, não tem crase, aliás, não tem acento grave. Porque aí passa a ser verbo transitivo direto com o objeto direto à frente e o A passa a ser artigo. Você entendeu agora qual é a razão disso? Qual é a lógica disso? Eu espero que sim. Por que se aplica o acento grave? Independente de eu ter uma situação ou não de crase. Vamos lá continuar com o tio Rodrigo. Aí eu trouxe aqui, gente, um monte de locuções adverbiais que vocês podem olhar, ó. Ponham pausa aqui para vocês, ó. À toa, a mão, à direita, a escolha, a paisana, a força, a sorrelfa, a unha, né? A tona, a surdina, a baila, a risca, a uma com sentido de juntamente, né? Quando eu digo todos entraram a uma no baile, ou seja, juntamente, conjuntamente, a mesa, né? Você vê a diferença de sentar, veja, a gente senta à mesa. A mesa com acento grave. Ninguém senta... Pode até sentar na mesa, mas é descortês, né? Você está em cima. Mas quando eu sento à mesa, eu estou próximo, eu estou aproximado. Né? E acento grave é obrigatório, né? Que é para você desfazer qualquer possibilidade de ambiguidade e ressaltar que a mesa se trata de uma locução adverbial. Que coisa bonita. Agora você está entendendo. E a coisa começa a fazer lógica, né? Continue comigo, eu tenho aqui a vela, à disposição, né? Então não erre mais, ó. Eu estou à disposição. À disposição, locução adverbial. Núcleo feminino, aplique o acento grave. A solta, a bala, a socapa, a vista, a mostra, a cesta, né? A revelia, né? O processo foi julgado à revelia, revelmente, né? À vontade, a boca pequena. Da mesma forma, locuções prepositivas de núcleo feminino, eu destaquei aqui embaixo em vermelho as duas locuções conjuntivas, ó. Um clássico que você pode, uma coisa clássica para você perceber que elas terminam em que, ó, na principal conjunção. Segundo o professor Mário Barreto, boa parte das locuções, né, no seu livro Através do Dicionário e da gramática, ele fala que boa parte das locuções conjuntivas de valor subordinativo, eles são formados com o que, né? Eu uso o que e eu construo a locução conjuntiva por meio de um advérbio, anteposto. É por isso que eu tenho ainda que, por mais que, por menos que, a fim de que. Então, eu vou formá-la, uma estrutura com o que finalizando, né? E atrás eu vou usar um advérbio ou mesmo uma locução prepositiva. Então, é uma curiosidade a mais para vocês. Então, ó, tem um monte aqui que eu trouxe para vocês aí, ó. Tem a cola de, a diferença de, a frente de, a prensa de, a volta de, a falta de, a espera de, a cata de, a espreita de, a luz de, a semelhança de, a disposição de. Tem um monte, professor. A beira de, a prova de, a guisa de, a face de, a custa de, a procura de, a medida de, a caça de, a moda de. Que bacana, né? Logo prestem atenção. Fiquem atentos, né? Observação, não receberão acento grave as locuções adverbiais prepositivas e conjuntivas cujos núcleos são substantivos masculinos. O A que as antecede, observe o que eu disse, é simplesmente uma preposição. E observe algumas delas. Observe, ó, a caminho. Tudo é masculino, viu? A despeito de, a exemplo de, a fim de que, a óleo, né? Um quadro pintado a óleo, a pé, a postos, a cavalo. Nada de bife a cavalo com acento grave. Não coma isso. Não coma bife a cavalo com acento grave, que vai dar problema, vai dar diarreia. Entendeu? Vai dar diarreia. Não coma, não. Depois, a favor de, a domicílio. As pessoas, mas o professor não está errado. Não, está errado não. Pode ser em domicílio ou a domicílio. Só não põe acento grave.
porque domicílio é masculino, né? A favor de, a galope, a olho, a ponto de, a prazo, a contragosto, a esmo, a fim de, a granel, a par de, a pretexto de, a princípio. Elemento masculino, não aplique acento grave. Ficou claro? E vejam que é só preposição, perceba? Não tem contração, não tem nada. Da mesma forma no feminino, o que é que eu vou pensar aqui no feminino? Não existe contração. É só um acento grave. Esse A é só preposição. E o acento grave aí é para quê, professor? É como eu disse, desfazimento de uma possibilidade de ambiguidade, de duplo sentido e ressaltar o caráter adverbial. Que coisa bacana, né? E aí, para a gente terminar, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Tá aqui, ó. Estava à toa na vida, né? Meu amor me chamou, do Chico Buarque. Ele permaneceu horas e horas à espera de um médico. À medida, olha só, que estudava, aprendia todos os macetes da língua portuguesa. Ele saiu às pressas. Olha que locução bacana, né? Aqui eu tenho uma situação de crase, A mais as. Porque estava à beira de um ataque cardíaco. Andamos várias horas à procura de... O processo foi julgado à revelia. Então, preste atenção, né? Estou chegando aqui aos 30 minutos da aula. Espero que você tenha compreendido, espero que você tenha entendido, principalmente a razão de, o porquê da aplicação do acento grave, né, em locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas, tá? Então, não precisa mais decorar, entenda. Claro, né? Não existe conhecimento sem um mínimo aprovisionamento mental. E como eu disse, existem algumas locuções sobre as quais eu vou me debruçar noutros vídeos. Tá bom assim? Espero que eu tenha contribuído com você, né? Curta aqui nossas redes sociais, indica aí para os amigos como eu pedi. E qualquer coisa, se precisar de um curso, acesse o aprenda.com.br/Rodrigo Bezerra. Para todos vocês, um grande abraço, beijo no coração, fiquem todos com Deus.